Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, tá? Abram as vossas Bíblias, Marcos 16, 17. O tema da mensagem de hoje são maneiras que nós temos que receber de expulsar os demônios. Nós sabemos que os demônios, eles existem, e talvez a maior mentira que o diabo queira contar à humanidade é que ele não exista, porque se as pessoas não acreditarem na sua existência, ele vai poder realizar de uma maneira oculta, escondida, a sua má obra. O ministério de Jesus, ele foi marcado muito com a expulsão de demônios, né? Muitos demônios Jesus expulsou, até alguns nós vamos ver aqui hoje. E Jesus então mostra esse trabalho forte de libertação. Que se uma pessoa estava sofrendo, estava gemendo, estava chorando, havia uma causa, havia um motivo para tal sofrimento, e aquele motivo era uma manifestação demoníaca. E o demônio, irmãos, ele não pode permanecer na nossa vida ou próximo a nós. Então, se eu percebo qualquer ameaça, se eu percebo que o inimigo de qualquer maneira tentou ou pensou em aproximar-se da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, nós precisamos mais do que urgentes expelir, expulsar a todo esse mal e fazer isso em o nome de Jesus. Então hoje eu quero, pela palavra de Deus, explicar a vocês maneiras que nós temos de expulsar o demônio. E a melhor maneira de todas elas é essa que eu vou ler agora, né? Marcos 16, 17, são palavras de Jesus que diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então esse sinal, ele não acompanha todas as pessoas, ele acompanha todos aqueles que crerem, aqueles que creem em Deus mesmo, né? E aquele que crê, aí a Bíblia diz, em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, é como se ele nos desse aqui uma procuração e permitisse que nós usássemos ali o seu nome, e ele disse, em meu nome expulsarão demônios. E também falarão novas línguas, como no verso abaixo, pegarão em serpentes, e vai tratando vários assuntos. Mas hoje, o primeiro deles, perceba que Jesus disse, olha, em meu nome, estes sinais, eles vão acompanhar, eles vão seguir a todos aqueles que crerem. Você crê em Jesus? Então estes é um dos sinais que devem te seguir. E qual é o primeiro deles? Jesus falou, olha, em meu nome, o nome de Jesus, vocês vão usar o meu nome, a autoridade que há nesse nome, e nesse poder vocês vão expulsar, vocês vão expelir, vocês vão mandar embora todos os demônios, expulsarão demônios. Então nós podemos, você e eu, juntos, através de crer, através da nossa fé, através do nosso caminhar com o Senhor, nós podemos usar o nome de Jesus e expulsar demônios. Demônios que causam enfermidades, que causam conflitos, que causam perturbações, que causam vícios, enfim, que causa todo e quaisquer tipos de males. Se há na tua vida qualquer espécie de males, esses males estão sendo causados por espíritos perturbadores. Porém, nós podemos vencer esses males. Nós podemos expulsar esses males, nós podemos lançá-los fora, nós temos de Deus tal poder, nós temos do Senhor essa autoridade, essa confiança, e nós podemos expulsar o mal. E como o que eu faço para expulsar esse mal? Uso o nome, o santo nome de Jesus Cristo. Ao usar esse nome, eu prevalecerei contra todo o mal. Agora, é importante que toda e qualquer pessoa
que queira expulsar os demônios, usando o nome do Senhor Jesus para isso, é importante que ele tenha uma vida achegada a Deus. Lá no livro de Timóteo, segunda carta, epístola, de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, no verso 19, nos traz aqui um alerta muito importante, da qual nós devemos prestar e muita atenção, Segunda Timóteo 2,19, declara: todavia, o fundamento de Deus, ele fica firme, possuindo este selo, esta confirmação. O Senhor, o próprio Deus, ele conhece os que são seus. Ele sabe quem ama, quem não ama, quem segue, quem não segue, quem obedece, quem não obedece, quem é ovelha, quem é lobo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere, que fala o nome de Cristo, qual que é o conselho? Aparta-se da iniquidade, ou seja, para que eu seja bem-sucedido a usar o nome de Jesus para, com a finalidade, seja expulsar demônios, seja curar enfermos, ou seja quaisquer outras habilidades e poder que há neste nome, eu preciso me apartar da iniquidade. Eu não posso estar em concordância, harmonia com a iniquidade, porque se eu viver em práticas iníquas, eu não terei o sucesso a usar o nome do Senhor, mesmo esse nome sendo infalível, mesmo esse nome estando acima de todo nome, a qual diante dele o joelho se dobra, a língua confessa. Mas se uma pessoa que vive em práticas de iniquidade, ela até pode tentar usar o nome, ela até pode pronunciar esse nome, mas não significa que as bem-aventuranças que este nome traz se achegarão a ele. Você lembra daquela passagem dos filhos de Cefas? Cefas, é interessante essa passagem, porque a Bíblia diz que eles veem ali algumas pessoas expulsando demônios, e eles pensam que também podem fazer a mesma coisa. E eles veem ali uma pessoa possessa, uma pessoa manifestada, e eles querem conjurar, aquele demônio no nome de Jesus, de Cristo, a quem o Paulo pregava. Só que o demônio deixou muito claro, o demônio falou assim: olha, eu conheço Jesus, esse nome tem poder, eu bem sei quem é Paulo. Ou seja, quando Paulo usa esse nome, nós também somos obrigados a nos retirar. E aí a Bíblia diz: mas vós, quem sois? Perceba que o diabo não os respeitou. Pelo contrário, o diabo se assenhorou deles, diz que rasgou as roupas deles, que envergonhados voltaram para as suas casas. E hoje, muitas pessoas também ficam nus, desprovidas, envergonhadas, voltam para casa sem sucesso, usam o nome de Jesus, mas aquele mal insiste em ficar, em permanecer. Ela usa o nome, mas sem um melhor aproveitamento. Ela usa o nome de Jesus, mas sem sucesso. Por quê? Porque talvez ela não esteja firme, fundamentada neste selo. O Senhor conhece aqueles que são seus. Deus conhece, Deus sabe aquele que é com Ele, aquele que está por Ele, aquele que ama ao Senhor. E aquele, irmãos, que está na palavra, aquele que está em Deus, ele tem que se apartar da iniquidade. Você até pode usar o nome do Senhor, mas vivendo em iniquidade não é garantia nenhuma de sucesso. Agora, quando eu ando com Deus, quando eu escolho amar a Deus, quando eu escolho caminhar com o Pai, quando eu escolho viver para Deus, meu irmão, aí não há barreiras, aí não há impedimentos, aí não há empecilhos. Pelo contrário, ali só haverão as bênçãos
os sinais, as maravilhas do próprio Deus. Por isso eu digo para você, ande com Deus, caminhe com o Senhor, sabe, para que quando você usar o nome de Jesus para expulsar um demônio, o diabo se dobre, o diabo reconheça em você uma autoridade, o diabo veja que com você ele não pode, porque você crê em Jesus e está usando o nome que está acima de todo e qualquer nome, amém? Bom, lá no livro de João agora, né, Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Deixa eu ensinar para você agora uma outra maneira de expulsar demônios também. Então, primeiro você já aprendeu através do nome de Jesus, usando esse nome, usando esse poder, usando essa autoridade. Mas existe uma outra maneira também de se expulsar demônios. E que maneira seria essa? Dessa daqui, olha, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela fará o quê? Ela vos libertará. O conhecimento da verdade, esse conhecimento me liberta. Quando eu conheço as verdades, quando o meu entendimento se abre para com as coisas concernentes a Deus, a sua palavra, as suas promessas, quando a minha mente se abre ao Evangelho e o Senhor entra na minha vida e eu começo a ter conhecimento do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso, da minha autoridade, até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, tudo isso define o meu futuro, conhecimento. Quem conhece a verdade se liberta, quem usa a verdade se liberta. Irmão, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. A verdade é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Se você conhecer a palavra, você alcançará a libertação. Você poderá expulsar os demônios. Você se lembra lá em Marcos 4, quando o Senhor Jesus lá estava no deserto, acabara de se batizar lá nas águas por João Batista, e ele vai ao deserto, fica ali em jejum 40 dias, e no último dia, quando ele tem fome, lembra o que acontece? Vem o tentador, e o tentador vem oferecer para ele facilidades, oferecer para ele uma aparente solução. E como que Jesus expulsa aquele demônio? Usando a verdade, usando a palavra. O diabo falou: transforma, você não está com fome? Transforme essas pedras em pães. Jesus falou: não, nem só de pão viverá os homens, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o conhecimento de Jesus. Jesus não ficou dando trela para o inimigo, dando ouvido para o inimigo, dando palavrinha para o inimigo. Não, ele simplesmente usou a verdade, a palavra. O diabo falou: não, então faz o seguinte, lança-te daqui. Olha que demônio sujo, lança-te daqui. Porque está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar. O diabo daí tenta usar a palavra para confundir a Jesus. Só que Jesus fala assim: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Jesus usa a verdade para combater aquele mal. O diabo tenta oferecer a ele reinos, a glória, a valorização, sabe? E Jesus fala: não, o diabo falou: tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. Jesus fala: não, esse joelhinho aqui, não se dobra diante de nada e nem ninguém, a não ser diante de Deus, o Pai. Jesus usa a palavra, usa a verdade. E aí a Bíblia diz que aquele demônio se retira, ou seja, aquele demônio é expulso, aquele demônio é arrancado, e os anjos de Deus vêm e o servem.
Ou seja, Jesus usa a palavra, expulsa o demônio e recebe a visitação dos anjos de Deus e recebe o pão, o alimento que os anjos lhe trouxeram, a mesa farta, a mesa abundante de Deus. Então, a segunda maneira de expulsar demônios é conhecendo a verdade. Se você não conhecer a palavra, o inimigo pode acabar te enganando, o inimigo pode acabar te iludindo. Eu conheço inúmeras pessoas que estão vivendo hoje enganadas, iludidas, pensando muitas vezes até em estar de alguma maneira fazendo a vontade de Deus, mas estão enganadas, servindo muitas vezes aos espíritos, servindo muitas vezes às tentações, servindo muitas vezes às suas próprias concupiscências. Pessoas que são enganadas, pessoas que são iludidas. Eu conheço inúmeras pessoas assim, eu acredito que você também conheça. Mas se tal pessoa conhecer a verdade, a Bíblia diz: a verdade libertará. A verdade de Deus é que liberta. Eu já vi pessoas, irmãos, na hora da pregação da palavra, se manifestarem com espíritos malignos. E depois a pessoa dizia: pastor, aquela palavra foi entrando dentro de mim de uma tal forma. Você vê, irmão, a palavra entrou, o conhecimento entrou de tal maneira que aquele demônio se obrigou a sair, a ser expulso, a ser alavancado, destruído daquela vida. Assim, quando você e eu, todos, alcançarmos, olha só, o entendimento, a palavra, então todo e qualquer mal também baterá em retirada, e não resistirá aqui ao poder de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 2, no versículo 5, deixa eu só ler com você essa palavra, porque ela é importante. Eu quero ensinar a você a adquirir esse conhecimento que vem de Deus, essa verdade que vem do Senhor. Provérbios 2, verso 5, ó. Então entenderás o temor do Senhor. E ao entender acerca do temor, do respeito, da reverência do Senhor, encontrarás o conhecimento de Deus. Então, se você deseja ter um vasto conhecimento a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, ter a sabedoria, a ciência, mas não a ciência humana apenas, mas a ciência de Deus, porque alguns são ricos para com a ciência e o conhecimento humano, sabem falar de todas as filosofias e políticas, são tão sábios para as matérias do mundo, mas talvez tão neófitos, se acham em tanta falta do conhecimento a respeito de Deus, e não apenas o conhecimento do lado letra, mas principalmente o conhecimento espiritual das Sagradas Escrituras. Você quer ter esse conhecimento? Então tenha o temor de Deus, o respeito ao Senhor. A Bíblia diz, olha, então entenderás o temor do Senhor. Eu tenho que procurar entender esse temor, e assim eu encontrarei, eu acharei o conhecimento de Deus. Então comece a temer a Deus, a respeitar a sua palavra, respeitar as suas decisões, respeitar as suas orientações, respeitar aquilo que Ele mesmo ensinou e falou ao seu coração, porque se você temer a Deus, respeitar a Deus, você vai alcançar muito conhecimento. Deus terá liberdade de compartilhar com você todo o conhecimento necessário para que você se levante e se torne uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Bom, e a última maneira que eu quero explicar aqui nesta manhã é a respeito da resistência, lá em Tiago, livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 1. Então já aprendemos, né, irmãos, que devemos expulsar os demônios, primeiro em nome de Jesus,
Segundo, eu também posso expulsar o demônio através do conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade libertará, né? Aprendemos o exemplo, né, de, por exemplo, expulsar o demônio usando o nome de Jesus. Aprendemos que quem usa o nome tem que se apartar da iniquidade, porque o Senhor conhece os que são seus. Aprendemos Jesus usando o conhecimento para expulsar também aquele demônio, e eu ensinei você como adquirir esse conhecimento, que é temendo ao Senhor. E a terceira maneira que vamos aprender aqui nessa reunião, nessa live da manhã, é através da resistência. Irmão, nós temos que resistir até o sangue. Nós temos que resistir até a última consequência. Eu me lembro uma vez uma pessoa que ela se manifestou na igreja com espírito maligno, e os obreiros assim mandavam embora, e o demônio ia e voltava, e a pessoa estava com grande dificuldade de alcançar a sua libertação. E aí eu cheguei para essa pessoa e soprei no ouvido dela a seguinte frase, eu falei: irmã, a senhora tem que resistir, você tem que resistir esse mal, você tem que resistir esse demônio, você tem que dizer no teu coração: eu não aceito que esse mal volte para a minha vida, eu bloqueio, eu fecho as portas, eu luto, eu batalho contra ele. E na hora que a irmã começou a batalhar contra esse mal, meu irmão, o demônio saiu e não voltou mais. Mas eu tenho que resistir, é uma luta, é uma batalha que é travada, é uma guerra que é travada. Então, nós temos que lutar contra o mal, nós temos que batalhar contra o mal. Eu tenho que saber, resistir. Chegar para o demônio e falar: demônio, na minha vida não mais, eu vou te bloquear, eu vou, lutar contra você, eu vou resistir. E a nossa resistência também expulsa todo e qualquer tipo de mal que estiver ali de alguma maneira presente na nossa vida ou na nossa história. E a Bíblia diz assim, né? Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 7, olha só: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeite a Deus, se coloque debaixo do seu poder, em obediência à sua autoridade, e resisti ao diabo. Por quê? Porque se você resistir ao diabo, o que vai acontecer, meu irmão? Ele fugirá de vós. A resistência ao mal faz com que o diabo fuja. Se você quer que o diabo fuja da sua vida, que ele bata em retirada, que ele corra para longe de você, então é necessário que você resista. E está aí um grave problema dos dias atuais, porque muitos não resistem. Vem a vontade de fazer algo errado, a pessoa faz. Ela facilmente cede aos chamados encantos da sereia. Ela facilmente cede ao que o seu comportamento, ao que o seu corpo pede. O pecado clama, chama, invoca ela, e ela simplesmente vai e faz. Aí ela, como desculpa, diz: pastor, a minha carne, ela é fraca. E eu até entendo que talvez ela seja mesmo, mas mesmo sua carne sendo fraca, se você resistisse, se você batesse o pé, se você dissesse não, esse mal iria embora. Esse mal seria expulso, seria arrancado. Mas você tem que dizer não, você tem que resistir, você tem que lutar até ele sair. E enquanto ele não sair, não fugir, você ficar resistindo. Lembra lá em Marcos 9, quando um pai
leva o seu filho, chamado lunático, até a presença dos discípulos. E os discípulos tentam expulsar aquela enfermidade, e aquele demônio não sai, não conseguem resolver aquela questão. Cria-se até uma certa contenda entre o pai do garoto, os discípulos, as pessoas ali tudo olhando. E aí Jesus chega para resolver a questão. Jesus ali troca algumas palavras com o pai, perguntando ao pai, desde quando, olha a sabedoria de Jesus, né? Desde quando isso sucede? O pai abre o coração, fala, desde que ele era criança, tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai lá na água, olha, tem hora que acontece isso, tem hora que acontece aquilo. Ou seja, o pai ali, sabe, abrindo o coração para Jesus, e aí o pai até descobre a sua falta de fé, né? Ele fala, mas Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, ajuda meu filho. Jesus diz assim, eu posso? Todas as coisas são possíveis, mas você crê? Você acredita que eu possa fazer isso? Então eu vou fazer. Jesus vai lá, Jesus expulsa aquele mal, diz que o garoto cai no chão, irmão, como se tivesse morto. Só que aquele garoto, ele é levantado para nunca mais cair. Ele que caía no fogo, ele que caía perto da água, agora ele levanta e todos aqueles sintomas errados são expulsos. Todos aqueles sintomas errados desaparecem completa e totalmente. E sabe por que que isso acontece? Irmão, sabe por quê? Porque Jesus resistiu. Os discípulos tentaram, não conseguiram. Jesus continuou na fé. Depois, quando os discípulos até interrogaram a Jesus e perguntaram, mas por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que que nós não conseguimos tratar essa situação? Por quê? Jesus falou, olha, que tem castas de demônios. Quer dizer, Jesus falou que existe uma certa espécie, uma certa qualidade de demônios que só se expelem oração, olha só, irmão, e jejum. É até uma outra maneira de expulsar demônios, oração, jejum. Sabe, e aqui Jesus mostra a resistência, a luta. Sabe? Lembra quando Jesus ora por aquele homem que estava cego? E aí o homem fala, olha, eu vejo homens como se fossem árvores, ou seja, aparentemente aquele problema melhorou, ele que não via nada, agora já estava vendo alguma coisa, mas estava vendo tudo embaçado. Jesus resistiu, Jesus foi lá e orou de novo, olha a resistência, a luta, o combate. E aí aquele homem viu, enxergou normal e naturalmente. Irmãos, eu tenho que resistir. Você fez a Deus um pedido, uma oração, resista. Fique na fé, fique na palavra, fique no evangelho, que você vai vencer. Mas você tem que resistir. Resistir até o último. Vamos ler o Tiago aqui de novo, irmão, 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Por quê, irmãos? Porque ao resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você quer que o diabo fuja? Resista. Resista. Aprenda a olhar para ele e dizer não. Não à sua vontade, não ao seu prazer, não à sua intenção. Diga não ao mal, resista a ele. Ele vai insistir. Uma coisa que ele tem, irmãos, de sobra é tempo, ele já está perdido. Para ele já não há mais esperança. E se ele puder todos os dias dar uma investida contra a nossa vida, assim ele fará. Mas quando ele investir contra nós, meu irmão, eu tenho que estar preparado. Preparado, habilitado para lutar, para guerrear, para vencer, para expulsar o mal, para vencer o mal. E assim glorificar
o santo nome do Senhor. Para terminar, para a gente orar, vai um pouquinho para frente no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, e deixa eu só ensinar você aqui uma maneira de resistir ao mal, né? 1 Pedro 5, 9, ao qual resistir, e como que eu tenho que resistir? Firmes na fé, eu tenho que permanecer na fé, que nada tire, que nada diminua, que nada faça esmorecer a minha fé. Resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, esses problemas que hoje você enfrenta e lida e trata com eles, se cumprem entre os vossos irmãos lá no mundo. Ou seja, o seu problema não é uma novidade. Outras pessoas ao redor do mundo sofrem ou já sofreram, muitos ainda passarão por aquilo que você está passando hoje. Então a Bíblia diz: resistir firmes na fé. É como se a palavra declarasse: olha, aqueles que passaram, irmãos seus que passaram pela mesma situação atual, presente sua, que venceram, que glorificaram ao Senhor, o fizeram por quê? Porque resistiram na fé, permaneceram na fé, permaneceram acreditando, confiando, olhando para Jesus, e Deus assim mudou a trajetória de suas vidas, mudou o caminho de suas vidas, transformou as suas vidas, e o mesmo hoje Deus pode fazer com você também. Deus também pode mudar a sua vida, Deus também pode mudar a sua história, Deus também pode transformar o seu viver. Então, meu irmão, confia. Hoje aprendemos aqui nessa manhã 4 maneiras, né, de expulsar os demônios. 4. A primeira, o nome de Jesus. O segundo, conhecendo a verdade, porque a verdade libertará. Terceiro, nós vimos aqui o Senhor Jesus resistindo, né, nos ensinando acerca da resistência, e também oração e jejum. São maneiras, são armas que nós temos para expulsar os demônios. E você pode usar hoje, através dessa oração, qualquer uma dessas armas, ou até a junção de todas elas. Mas o importante é que você seja livre. Você seja livre, porque foi para a liberdade que Cristo, Ele nos libertou. Então Jesus quer ver você livre, quer ver você curado, liberto, e assim Ele o fará, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Aonde quer que você esteja, creia, saiba que Deus é poderoso, poderoso para tocar na sua vida, poderoso para te libertar, poderoso para mudar a sua história, amém? Vamos então falar com Deus, olhos fechados, o coração aberto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje, pela palavra do Senhor, nós aprendemos a importância de expulsarmos da nossa vida toda e qualquer força demoníaca, toda e qualquer força contrária. Meu Pai, o Senhor nos escolheu para expulsar os demônios, e para isso, a primeira arma que o Senhor nos deu foi o teu nome. O Senhor disse: em meu nome expulsarão os demônios. E eu uso agora, Pai, o santo nome do Senhor para expulsar, para expelir esse demônio maldito que fica infiltrado
infernizando, azucrinando a vida desta pessoa, causando nela um vício, uma dependência, um sofrimento, uma amarra. Demônio, eu exijo, saia desse corpo, dessa vida, toda maldição, seja ela hereditária, seja uma má formação congênita, seja, meu Pai, um mal, um trabalho, uma obra feita, um demônio que de alguma maneira se estabeleceu. Eu uso o nome de Jesus para te expulsar, demônio. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, e eu digo: fora! Fora desta vida, fora deste caminho, sai desta empresa, dessa loja, espírito de miséria, espírito de falência, espírito de dificuldade, saia, seja quebrado, seja diluído, seja expulso. Meu Pai, vai queimando, vai destruindo toda e qualquer força do mal, desfazendo todo o engano, desfazendo toda a maldição, maledicência. Demônio maldito, eu exijo ser quebrado, ser amarrado, ser expulso em nome de Jesus, Pai. A segunda maneira é nós, através da fé, conhecermos a verdade, porque conhecereis a verdade libertará. O Senhor usou a verdade, a palavra, para combater o demônio naquele deserto, e eu agora faço a mesma coisa. Eu uso a tua palavra para combater os males, e eu digo: doença, saia, porque está escrito que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus leva embora agora todo este mal. Jesus leva embora agora esse sofrimento, essa amarra, leva embora todo mal, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, não deixa esse casamento chegar ao fim. Eu uso a tua palavra, a verdade que diz que aquele que Deus uniu, o homem não pode separar. O demônio não vai separar esse casal, não vai acabar com esse casamento, porque eu uso a palavra e eu ordeno: o demônio, sai desse casal, sai dessa intimidade, saia desse leito. Você que causa destruição, você que está investindo através daquele relacionamento dúbio, atrasado, você, demônio que vem em forma de amantes, de lascívia, de luxúria, eu ordeno: sai desta casa pela palavra de Deus. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. Meu Pai, nossos filhos são bênçãos do Senhor, não são instrumento na mão do mal, e o diabo não vai mais manipular os filhos, não, porque o Senhor trouxe essa verdade, e essa verdade está provendo a liberdade. Oh Senhor Jesus, nos ensine a orar, a jejuar, para expulsar aquele demônio chamado casta, para fazer ele ir embora. Também, meu Pai, resistir à ação do mal, porque ao resistir ao diabo, ele fugirá de nós, e é isso que eu quero: que o diabo fuja, que ele bata em retirada, que ele vá embora, que ele não resista ao teu fogo, meu Deus, a tua unção, o teu poder. Pelo contrário, que ele caia por terra. Todos os nossos inimigos, toda maldição, ora lançada, enviada para a destruição, meu Pai, da nossa vida, nós o paralisamos, nós o repreendemos e exigimos todo mal, em o nome de Jesus. Todo mal
saia, desapareça, vá embora toda maldade, toda maldição, todos os demônios saiam, vão embora e não volte mais. Senhor, eu abençoo a essas pessoas, abençoo em nome de Jesus. Eu declaro sobre elas as bênçãos do Senhor. Declaro sobre elas que esta palavra se cumpra em nome de Jesus, e que todos os males que contra a vida delas se levantam caiam por terra, mas caiam de uma tal maneira que não mais se levantem, e ainda que ousem querer se levantar, resistiremos, usaremos o nome de Jesus, o conhecimento da verdade, as orações e jejuns, e expeliremos a todo o mal. Obrigado, ó Senhor, te louvamos, te agradecemos, e você que toma posse dessa bênção, diga amém, diga que assim seja, em o nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você crê nessa bênção? Você crê nessa promessa? Então tome posse, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus. Fiquem na paz, meu irmão. Quero lembrar a todos que ontem, saiu o novo decreto autorizando agora as igrejas voltarem durante a semana nos seus horários normais. É claro que todos aqueles cuidados que vínhamos tendo, vamos manter, Ou seja, dentro da igreja, o uso da máscara se faz obrigatório, tá? Quem não tem a máscara, caso alguém não tenha, nós doamos a máscara, temos aqui várias, e a gente doa para você. Aí você pega, leva para casa, é sua, E ela é até feita de tecido bonito, porque aí você até pode lavar e usar outras vezes também, tá? Então quem não tem a máscara, a gente faz a doação. A igreja, ela está separada, Nós temos aqui as poltronas. Quem já é aqui da casa, você sabe muito bem, E aí nós separamos. Uma fileira a pessoa pode sentar, na outra a pessoa não pode, E aí tem também o distanciamento, das poltronas, para que haja uma distância segura entre as pessoas, E não haja nenhum tipo de contaminação. Antes e após cada reunião, fazemos aquela asepsia, aquela limpeza da igreja, com álcool 70, limpamos todas as poltronas, maçanetas, portas, para que as pessoas da próxima reunião venham com toda a segurança também. E lá na entrada temos o álcool gel, nos banheiros também, para o sabonete, para que todas as pessoas possam fazer a asepsia do seu corpo, tá bom? Fique nessa bênção, tá? Durante a semana, segunda a sexta, então a igreja volta a horários normais, 9 da manhã, 2 da tarde, 7:30 da noite. Por enquanto, aos sábados e domingos, a igreja só permanecerá aberta para atendimento individual. Então, sábado e domingo, quem quiser vir à igreja para fazer as suas orações, para pedir um aconselhamento, uma ajuda, para conversar conosco, às vezes precisa de um conselho, de uma palavra, a igreja estará aberta, sábado e domingo. Mas aí nós não podemos fazer o culto coletivo, com todas as pessoas, os cultos presenciais, mas a sua oração individual, se você quiser vir orar, buscar Deus e permanecer um tempo aqui na casa do Pai, fique também
à vontade. Glória a Deus. Olha, que Deus então abençoe a todos, guarde, ajude a casa de Deus. Irmãos, eu peço a sua oferta, porque a igreja enfrenta situações que ela precisa da sua ajuda, e você pode ajudar, você pode ser o agente de milagres, você pode ser aquele que no estender da mão vai socorrer e ajudar a casa de Deus, a obra do Pai. Para você ajudar é fácil, você pode fazer uma contribuição na agência Bradesco, no Banco Bradesco, agência 3378, dígito 2, na conta corrente 512 38, dígito 9. Eu repito, Banco Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 512 38, dígito 9. Tá bom? Caso peça o CNPJ da igreja, é o 30 902 803 1000 ao contrário 00. O CNPJ da igreja é o mesmo para todos os outros bancos. Inclusive você vai ver agora na tela um pouquinho de cada um desses bancos, e é importante que após haver feito ali a sua contribuição, você mande no meu celular o comprovante, para duas coisas. Primeiro, para que eu ore pela sua vida, abençoe a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua oferta, e também para que possamos realizar a contabilidade da obra da casa de Deus. Esse mês, irmãos, eu falo para você, está apertado, está difícil, mas eu ainda confio, creio, que até aí o final do mês, Deus enviará um socorro, Deus enviará uma oferta, e nós conseguiremos fazer um fechamento de mês abençoado na unção de Deus, em nome do Rei Jesus. Caso você não tenha tido um tempo hábil de anotar as contas do banco, me mande uma mensagem também, que com prazer eu vou encaminhar para você, né, as contas, e também essa é o número, né, o 419-9924-9269, também é o número que você pode solicitar uma visita pastoral, uma oração, um aconselhamento, até mesmo uma visita online, né? Às vezes através de qualquer um dos aplicativos aí, né? O Meet, o Zoom, né? Até o próprio WhatsApp, entrar ali e a gente falar do amor, da presença, da glória de Deus, amém? Então fiquem todos na graça, fiquem todos na paz. Ainda hoje nós temos a live às 14, às 7h30, e ainda às 17 horas a live do Ministério Infantil. A todos um ótimo dia, que Deus os abençoe, e lembre-se que você não está só, Deus está com você, e você, meu irmão, tem o direito de ser feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus.